Olá, estamos iniciando mais uma edição do nosso Pod Doutor. Eu sou o Dr. Pulido e este podcast tem a realização e o patrocínio do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim. E hoje, para o nosso episódio, convidamos Samila. A Samila, que ela é coordenadora, supervisora, né, Samila, da regulação de acesso do Sistema Único de Saúde, da nossa região sul capixaba, e ela está alocada na Superintendência Regional de Saúde. Então, Samila, muito obrigado por ter aceito o convite. E nós vamos falar de um assunto que é de muito interesse dos usuários do Sistema Único de Saúde. Nós vamos falar sobre esse funcionamento, né, do SUS e de como as pessoas podem, né, ter acesso ao Sistema Único de Saúde. Então, o SUS ele inicia, né, em 1988 com esse nome, Sistema Único de Saúde, quando foi promulgada a Constituição brasileira, e ele foi organizado, dividido de maneira assim para que cada unidade federativa, município, estado e união tenha a sua competência para fazer isso funcionar. Samila, fala um pouquinho para a gente dessa parte, dessa competência. Já venho agradecer o convite, né, e eu acho um tema muito importante, que é sobre o acesso, né? E quando a gente fala justamente do Sistema Único de Saúde, a Lei 8080, que é o chão, né, do próprio SUS, no artigo 16, 17 e 18 da Lei 8080, ela traz justamente no âmbito administrativo as competências da União, do Estado e do município. Quando a gente fala da União, a gente pode fazer uma analogia muito interessante, que ele é o grande guarda-chuva que está sobre nós, né? A União, ela é feita pela gestão do Ministério da Saúde, tá? E é quem desenha toda a política nacional de saúde, seja os decretos, as normativas, né? E o grande cerne, né, estratificando bem o poder da União, as funcionalidades da União hoje, ela é um dos grandes investidores, claro, de recursos nos serviços de saúde. Então, ele aplica o recurso, faz a aplicação do recurso, que é perpassado ao Estado e aos municípios, para que seja instituído, conforme as normas já previamente desenhadas, os serviços que vão alcançar a população. Com isso, ainda dentro da União, ela é responsável pelo planejamento, né, pelo controle desses instrumentos do SUS, tá? E pela avaliação dos serviços, né? Nós temos aí as auditorias, as ouvidorias do Ministério da Saúde, que visam justamente fortalecer, né, e reestruturar as prestações de serviço. No contexto do Estado, quando a gente já sai desse grande guarda-chuva e nós viemos para o nível do Estado, o Estado ele é gerido pelas secretarias estaduais de saúde, e o grande parceiro para que essas políticas nacionais de saúde elas sejam efetivadas no território é o Estado, mas ele também tem uma prerrogativa de poder construir as suas políticas, né, nacionais, as suas políticas estaduais de saúde. E o Estado ele é o responsável por organizar a prestação do serviço no território e fazer a distribuição o mais universal, qualitativa, né, possível, né, de forma mais igualitária possível no seu território. A gente trazendo para o nosso retrato do Espírito Santo, são 78 municípios. Para a região sul de saúde, são 26 municípios. Então, a gente tem essa incumbência. Então, a gente aplica, né, o Estado aplica o recurso próprio, também juntamente com os recursos que são repassados pela própria União, pelo governo federal, na contratação, na aquisição de serviços que vão alcançar a população e também repasse para os municípios. Na terceira ponta desse trio, né, a gente tem os municípios, que eles são geridos pelas secretarias municipais de saúde e que eles são os executores dessas ações de serviço.
né? Eles são os grandes executores, né? Os municípios, a gente tem aí, né, os consórcios intermunicipais, onde a gente vê municípios, né, se juntando com outros municípios para fazerem aquisição também de serviços, porque o município ele tem um recurso próprio, juntamente com o recurso do Estado, um recurso federal para ampliação e aplicação de serviços, né? Então a gente tem esse funcionamento. Lógico, o que a gente preza? Pela interoperabilidade, ou seja, pela conexão de informação entre esses três entes. Bom, pelo que a Samila falou aqui pra gente, assim, todo mundo tem que colocar dinheiro para o SUS funcionar. Município, o Estado e a União, né? E esse recurso da União e do Estado, quem organiza a contratação e distribuição de serviços é o Estado, porque cada estado no Brasil tem necessidades diferentes, peculiaridades diferentes. Então, isso permite essa regionalização, né? Mas assim, como que é organizado esse fluxo de serviço? Essa pergunta é mais ou menos assim. As pessoas às vezes vão falar assim, isso aqui é atenção primária, isso aqui é média complexidade, isso aqui é alta complexidade, né? As pessoas, usuários, assim, tudo é SUS. Se ele precisa de um serviço que é de alta complexidade e não tem no município, a culpa é... Ele já fala, a culpa é do prefeito, é do município. Como é que é isso daí? Sim. A gente tem a política, né, nacional de atenção básica, e essa política ela já preconiza, é uma política extensa, e ela já preconiza o que é o escopo de serviços que seriam considerados de atenção básica, aquilo que é de média e alta complexidade. Quando a gente fala de alta complexidade, são aqueles serviços, né, serviços cirúrgicos, serviços em âmbitos hospitalares, serviços, né, de uma maior complexidade que o município ele não tem o arcabouço de fazer essa oferta no seu território, né? E quando a gente fala disso, a gente traz também dentro da política de atenção básica a atenção primária como a porta de entrada. A atenção primária. Então, tudo vai começar pela atenção primária. Tá? Então, quando a gente traz isso, essa forma de organização, os exames de média complexidade, hoje nós temos dentro dos consórcios, por exemplo, intermunicipais, os municípios que fazem essas contratações para exames, por exemplo, exames laboratoriais simples, né, que já difere dos exames que eles são de análise de cromossomo, análise genéticas. Nós temos as ultrassonografias, que são tecnologias que, comparados com outras tecnologias, como uma tomografia, uma ressonância magnética, uma cintilografia, por exemplo, conforme a SIGTAP, né, a gente tem aí um dos nossos guias, que é a SIGTAP, já trazem esses procedimentos que são considerados de médio, considerados de alta complexidade. Quando a gente fala de SUS, logo vem na nossa cabeça que é um serviço público, né? Um serviço de acesso gratuito, né? Então, isso é a primeira mensagem, assim, você não pode pagar por nada que você receba de serviço de saúde prestado no SUS. Se isso acontecer, denuncie, porque isso é ilegal. Mas, apesar de serem serviços públicos de saúde gratuitos, eles não são prestados apenas por unidades públicas, né? Tem serviços públicos que são prestados, por exemplo, por hospitais filantrópicos, que são hospitais privados. Tem clínicas privadas que também prestam serviços públicos, né? E para isso se dá um nome de contratualização, né? Sim. Como que se organiza isso pra gente, Samila, essa contratualização? A gente chama os hospitais públicos, né, como hospitais próprios. Então, todas as vezes que a gente avalia um vazio assistencial, o que seria esse vazio assistencial? Quando há uma alta procura por determinado serviço. Então, o primeiro ponto que se avalia, que se vê, é se nós conseguimos acoplar esse serviço dentro de um serviço público, dentro de um hospital próprio. A partir daí, né, nós avançamos para as instituições filantrópicas ou privadas, né? Quando a gente fala do contexto dos hospitais filantrópicos, a gente tem a contratualização.
onde há ali um contrato do Estado do Espírito Santo, né, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde, com aquele prestador de serviço hospitalar, e ele traz toda uma carteira de serviços. Aquela carteira de serviços tem um quantitativo pré-definido, conforme a capacidade instalada daquele prestador, previamente, né, negociada. O valor que se trabalha dentro de uma contratualização é o valor, né, conforme a tabela SUS. E a partir daí a gente tem a prestação de serviço, entra a contrapartida também, tanto de recurso do Estado quanto de recurso também da União, como você bem colocou, doutor. Todos os entes precisam investir em saúde, a saúde ela é um investimento para a população. E uma vez que o meu prestador próprio, ele não tem aquele serviço, né? Vamos pegar um exemplo, um estudo urodinâmico é um exame. Certo. Se o meu prestador, pegar um hospital próprio aqui, o Hospital de Jerônimo Monteiro da região, ele não tem a capacidade instalada ou profissionais para realizar esse exame, esse estudo urodinâmico, eu trago essa possibilidade para um hospital filantrópico. Certo. Uma vez que o hospital filantrópico, dos hospitais que nós temos na região, não tem essa possibilidade de nos ofertar esse serviço, eu vou ampliando para a rede privada. Quando eu chego na rede privada, eu tenho dois caminhos, que não é uma questão de contratualização. Eu tenho o caminho do credenciamento, tá, de serviço, que eu trabalho ali o valor SUS também, mas uma forma de credenciamento. E eu tenho a ata de registro de preço, que é o processo de licitação. Quando eu chego nesse processo de licitação, é porque todas as minhas prerrogativas anteriores, elas não tinham como atender. Quando eu chego num processo de licitação, eu já trabalho o valor de mercado. Aí já é diferente, eu não trabalho o valor SUS. Então, uma das grandes prerrogativas enquanto regulação do acesso é justamente buscar o máximo de serviços qualificados dentro dos prestadores próprios ou dentro dos serviços de contratualização ou credenciamento, para que a gente não onere ainda mais o Estado, né, com as aquisições, trabalhando no valor de mercado, que às vezes são valores muito acima. E quem lida com dinheiro público, né, tá gastando dinheiro que vem de impostos, que é um dinheiro a gente tem uma responsabilidade maior ainda do que com o nosso dinheiro, né? Porque quando você está gastando dinheiro público, você está gastando dinheiro que é inclusive dos outros, sim, né? Então a gente tem uma responsabilidade muito maior. Se você está gostando da nossa conversa aqui, entra aí, dá um like pra gente, se inscreve no nosso canal e ajude a gente ter mais episódios assim como esse, tão bons assim do ponto de vista de explicação, né? A Samila já explicou aqui pra gente que, por exemplo, na rede contratualizada, cada um tem o seu dever, cada um tem sua função, isso até para as pessoas entendam assim, por que tal situação pode fazer num hospital e não pode fazer no outro, porque é um contrato e ele tem lá suas metas a serem cumpridas. Vamos agora para alguns exemplos práticos do dia a dia do cidadão, Samila, né, para a gente sair um pouco dessa parte aqui e tentar atingir o nosso usuário nas dúvidas dele do dia a dia, né? Então imagine o seguinte, que o cidadão recebeu lá um SMS, um recadinho lá no telefone dele, informando que ele tem um agendamento, né? Olha, você tem um agendamento aqui de uma consulta, como ele deve proceder, como é que ele faz aí daí para frente? Bom, uma das coisas que a gente precisa ter um entendimento muito claro quando nós falamos de acesso são os pontos de acesso. O primeiro ponto de acesso do cidadão, do paciente ou do SUS usuário é a unidade básica de saúde, é a porta de entrada. Então, uma vez que você tem uma solicitação já encaminhada, guardando agendamento, recebeu um SMS ou um telefonema da sua unidade, da sua ACS, né, informando que saiu o seu agendamento, foi feito o seu agendamento, você deve se dirigir à sua unidade básica de saúde para retirar a sua guia de agendamento. A guia de agendamento, sem essa guia, quando você chega no dia do seu atendimento, pode ser que o seu atendimento fique prejudicado a termos de registro, porque ali também fica registrado
o seu histórico clínico, né, os dados que são importantes para a anamnese, para a avaliação clínica daquele profissional ou realização daquele exame. Mas outro instrumento também é muito importante quando a gente fala de exames, né, de suporte diagnóstico, é a guia de BPAI também. Porque são instrumentos, tá, gente? São documentos que são fundamentais. Porque podem acontecer, a gente lida com a máquina humana, as engrenagens na realidade. O SUS é uma grande máquina, a saúde ela é dinâmica, e as engrenagens que fazem tudo isso funcionar somos nós, os trabalhadores do SUS. Então, pode haver casos onde haja uma divergência. Às vezes pode ter uma descrição a mais, uma informação a mais naquele BPAI que não foi colocada naquela guia de agendamento. Então, é extremamente importante que você leve este documento também. Então, recebeu o SMS ou a ligação, não perca tempo. Vai para a unidade de saúde. Se dirige à sua unidade de saúde. Pegou o seu agendamento, você que é de fora do município de Cachoeiro, e o seu agendamento é em algum prestador de serviço de Cachoeiro ou de qualquer outro da região, ou da macro-região, que é a região metropolitana, uma vez com o seu agendamento, também não perca tempo. Se dirija até a Secretaria Municipal de Saúde para o agendamento do transporte sanitário. Certo. Para o agendamento do transporte sanitário. Nós precisamos vencer uma coisa, doutor, que se chama o absenteísmo. O número alto que nós temos de ausência dos pacientes. Os pacientes, eles estão chegando ao serviço. Então, a gente precisa avaliar todas as particularidades que envoltam a isso. Então, não perca o seu agendamento. Você que é paciente, você que é usuário, utilize cada vaga. Cada dia agendado tem peso de ouro. Bom, um outro exemplo aqui que a gente vai trazer para a Samila. Vamos imaginar que o seu José foi lá na unidade básica de saúde, consultou com o médico lá, ele está com uma dor no pulmão, examinou, e o médico suspeitou até que ele possa estar com, de repente, até com tumor no pulmão, e pediu uma tomografia de tórax para ele. Depois desse pedido, qual o próximo passo assim, para ele poder... É lá na unidade que resolve tudo? Ele tem que ir para outro lugar? Porque assim, uma coisa que a Samila explicou aqui para a gente, que é serviço básico de saúde, que é a atenção primária, tem em todos os municípios. Sim. Já a atenção média e alta complexidade, não necessariamente em todos os municípios. Por quê? Porque precisa regionalizar esse serviço. Né? E não tem como levar esse tipo de serviço para todos os municípios, porque a capacidade instalada, tanto de estrutura física, o pessoal não permite. Então é onde se referencia para a prestação de serviço dessa natureza. Então esse paciente foi lá, vamos imaginar que ele está lá em Alegre, consultou na unidade básica de saúde, precisa fazer essa tomografia. Como que ele resolve isso? Então, a gente precisa tratar a questão do fluxo, o caminho que esse paciente ele vai percorrer. Anteriormente, nós viemos de um retrato onde o paciente ele era atendido pelo médico de estratégia de saúde da família e comunidade, onde ele recebia uma guia de encaminhamento, ele tinha que se dirigir até as AMAs, né, ou as centrais de regulação municipal, deixar a sua documentação, ou elas eram enviadas por malote, e ele tinha todo um caminho a percorrer. Hoje o paciente ele chega dentro da unidade básica de saúde, no dia do seu agendamento, ele é avaliado pelo profissional médico, pelo médico de estratégia de saúde da família e comunidade, e esse próprio profissional, uma vez que ele identificou pelos dados clínicos do paciente que ele diagnosticou, que esse paciente ele precisa de uma ressonância magnética ou de uma tomografia, dentro do próprio sistema ambulatorial que hoje, né, o Estado utiliza, ele pode fazer a solicitação dessa tomografia. Então não despende de encaminhar, como era anteriormente o fluxo, de encaminhar para que um outro especialista, né, talvez ali um pneumo, para o pneumo solicitar essa tomografia. Não, e aí ele fica aguardando o SMS ou a ligação que você falou ali então anteriormente. Ele fica no status do sistema, ele é referenciado dentro do próprio sistema, ou seja, o sistema que nós temos hoje, ele faz o caminho que o paciente antes teria que percorrer. Certo. Faz esse caminho. Então ele é referenciado a essa solicitação. Às vezes a gente recebe, né, a gente conversa com alguns pacientes, eles falam, eu estava na unidade, fui atendido e o médico me disse que já lançou o meu pedido no sistema.
sim, o profissional ele lançou, a gente tem como fazer toda uma pesquisa, um acompanhamento e um monitoramento e o caminho dessa solicitação para que ele tenha o seu atendimento, né, a realização, ou seja, o agendamento do seu exame e assim a realização no prestador, né, prestador de serviço, seja hospitalar ou uma clínica, né, a quem ele for referenciado. E este tipo de agendamento, ele serve também não só para exame, serve para consulta também, ou para consulta tem diferença? Eu vou te dar um exemplo aqui, né? Vamos supor uma mulher fez um ultrassom e tem lá uma pedra na vesícula e o médico da unidade básica de saúde acha que ela precisa de operar. Sim. Ela vai precisar de passar por um cirurgião para o cirurgião ver realmente se ela precisa fazer a cirurgia. Ele vai resolver lá também? Tem um tal de regulação formativa aí, né? Como é que é isso daí? Então, o fluxo de acesso, né? Ele é o mesmo, tá? Tanto para consultas de subespecialidades cirúrgicas, quanto para exames de média e alta complexidade. O que acontece? Essa paciente, na realidade, ela já tem um diagnóstico, um laudo, né, do exame que já aponta que ela tem pedra na vesícula. Então, ela vai levar esse exame para a sua consulta com o seu médico da atenção primária lá na unidade básica de saúde. E esse profissional, ele tem toda a autonomia no sistema que nós temos hoje, por meio da regulação formativa, de encaminhar essa paciente via sistema para avaliação, né, em cirurgia geral, no item em cirurgia geral. Uma vez que, quando a gente fala de regionalização, né, nós temos as referências, ou seja, Samila, hoje, com a gama de serviços que a gente tem e distribuídos, né, no território como nós temos, todos os pacientes para a cirurgia geral, por exemplo, eles são amarrados, né, referenciados para o mesmo profissional de referência, para que ele possa fazer a avaliação de cada solicitação, e aí ele vai autorizar, se for a tempo e a hora, conforme a descrição do quadro clínico, ou emitir uma opinião formativa, se precisar de alguma informação, algum dado adicional acerca do paciente, ou até mesmo, dependendo, né, da especificidade do caso, emitir uma opinião formativa com manejo clínico a ser adotado pela equipe de estratégia de saúde da família. Então, uma vez ele referencia, hoje dentro do contexto da cirurgia geral, né, nós temos, com exceção do Hospital Evangélico, não é o perfil, né, ele tem outras áreas de atuação, todos os nossos demais hospitais filantrópicos e próprios, eles prestam serviço de cirurgia geral. Então nós conseguimos trazer os 26 municípios e distribuir esses 26 municípios para esses prestadores. Uma vez que esse profissional ele vai avaliar a solicitação, né, da dona Maria, não é isso? Isso. Vai avaliar a solicitação dela, tem a possibilidade de anexar, inclusive, esses exames, né, para que ele possa já vislumbrar. A gente costuma dizer que os olhos do profissional especialista é o médico da estratégia de saúde da família. Com certeza. Os olhos dele naquele primeiro contato com o paciente é aquele profissional. Então, a partir daí, ela pode ter acesso, porque aí os agendamentos, nessa realidade, nas subespecialidades cirúrgicas, já são em unidades no ambulatório de especialidades dos próprios hospitais. E a partir daí, segue-se o fluxo interno até a sua cirurgia. Então, você vê que a Samila conhece toda a estrutura, né? Está tentando explicar com bastante clareza, né, o caminho, e o objetivo desse nosso bate-papo é isso, que ele sirva para orientar, né, o cidadão que nos ouve, que nos assiste, né, e que a gente consiga levar a informação realmente de utilidade. Vou mudar um pouquinho o assunto para gestante, né? Vamos colocar duas situações. Uma gestante, né, uma mulher aí de 20 anos, primeira gravidez, casada, ela pensou em ter filho, se planejou e agora descobriu que está gestante, né? E no mesmo bairro, uma outra que já não pensava mais em ter filho, diabética, hipertensa, já com 43 anos e acidentalmente ela descobriu que está gestante. Uma gestação que a gente chama de risco habitual e outra com uma gestação de alto risco. O que elas devem fazer? Vão na unidade básica de saúde também? É lá que ela é atendida? Como é que é esse caminho?
Primeiro ponto de atenção, sempre, né? A gente tem que dizer, Arnaldo, a regra é clara. Primeiro ponto de atenção do paciente é a unidade básica. Descobriu ou na suspeita mesmo, né, da gravidez, se dirige à unidade, faça o teste rápido, tá? E na unidade mesmo ela já passa pela primeira consulta com a enfermeira, que faz a solicitação dos demais exames que são padronizados conforme a nota técnica da rede materno-infantil, né? E uma vez que essa paciente, até a 20ª semana de gestação, ela faz esses exames, todos os exames que já foram previamente passados para ela, ela já tem a primeira consulta com o médico. E nessa primeira consulta é muito importante que já ocorre a estratificação do risco da paciente, né? A estratificação desse risco baseado em quê? Nos resultados dos exames, né, que ela apresenta, na descrição, nos dados clínicos, né, no ato da anamnese médica, da avaliação do médico, e a partir daí já é estratificado esse risco, e isso fica tudo registrado no que a gente chama de caderneta da gestante, tá? E o que é mais interessante é que a definição, se essa paciente ela é um risco habitual ou se ela é um alto risco, é justamente baseado nessa estratificação de risco. Então, o importante, o interessante é que a cada consulta, essa estratificação de risco, essa classificação na realidade de risco, ela seja revista. Como a saúde é dinâmica, né, a gente pode ter uma paciente que é plenamente saudável e no primeiro momento das primeiras começar consultas a ficar com pressão alta, e ela pode desenvolver uma diabetes gestacional, né, uma hipertensão no período da gestação. Então é muito dinâmico isso. Aí você pode perguntar, mas a quantidade de consultas para esse pré-natal para uma gestante de risco habitual? O mínimo são 6 consultas, né, na unidade básica de saúde do pré-natal. Para uma gestante de alto risco, classificada como alto risco, são no mínimo 9 atendimentos. 6 atendimentos na unidade e 3 atendimentos porque ela é referenciada para obstetrícia de alto risco. Onde ficam concentradas essas obstetrícias de alto risco na grande parte, digamos, dos municípios? Nas casas rosas, nas casas de saúde da mulher. Então ali ela passa por todo um acompanhamento e uma avaliação. O interessante também, que às vezes a população desconhece isso, é que com 36 semanas, a atenção primária municipal ela faz um mapeamento, ela faz uma vinculação dessa gestante, seja de risco habitual ou seja de alto risco, à maternidade. Ela faz uma vinculação e ela repassa essa informação para a maternidade para que o prestador de serviço ele tenha já um prévio entendimento, já um prévio conhecimento de quais serão as gestantes ou o quantitativo de gestantes que ele vai receber no serviço. Certo. E a partir daí a gestante já pode entrar em contato com a maternidade e agendar uma visita para que ela conheça o local onde ela vai dar o parto, onde ela vai realizar o parto, onde ela vai dar a luz. E uma vez que essa gestante, ela deu à luz, né, mãe e bebê numa alta segura, programada, até o 5º dia útil, na realidade, né, no 5º dia útil de vida dessa criança, voltam a mãe e o bebê na unidade para as ações, que chamam ações de 5º dia, né, aonde é realizado o teste do pezinho na unidade, aonde o profissional avalia o estado de saúde da mãe, e aí fecha-se o ciclo do pré-natal. Então, o ciclo do pré-natal, ele não fecha no momento do parto, ele fecha no 5º dia útil após o nascimento dessa criança. E a primeira consulta de puerpério já são 30 dias depois. Bom, está muito claro que, para que isso dê certo, né, não basta só a gente ter a estrutura montada, nós temos que ter o envolvimento do usuário. Sim. Né? Samira, para a gente finalizar, né? Eu sei que os desafios são muitos, né, para conseguir realmente melhorar a acessibilidade, diminuir as desigualdades, mas se eu te perguntasse assim, me diz que esse é o maior desafio que nós temos para fazer isso tudo dar certo, né? Você conseguiria eleger um? Eu consigo eleger no mar de possibilidades que a gente tem, que é muito importante. A gente precisa fortalecer as relações uni-institucionais e uniprofissionais.
do SUS nos demais diversos níveis de atenção. Fazer com que a atenção primária se perceba como ordenadora do cuidado e que ela também tenha um relacionamento, estreitar esse relacionamento com a atenção secundária, com a atenção terciária, porque na ponta está o paciente, né? Anteriormente nós conversando, nenhum de nós como trabalhadores do SUS estamos fazendo um favor para o paciente. Todos nós sabemos o que estamos fazendo, aonde estamos, e nós precisamos ter essa consciência de que o outro nível de atenção é meu parceiro e que juntos nós estamos promovendo a saúde que vai chegar na casa do seu João, do seu José, da dona Maria, que não tem a obrigatoriedade de conhecer todas as leis e legislações do SUS, mas são alcançadas por ela através do nosso trabalho. Então o grande desafio é estabelecer e fortalecer essa relação que ficou fragilizada com o longo do tempo. Mas aonde nós estávamos, aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar, certamente nós estamos no caminho certo. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa nossa edição. Se você gostou, deixa o seu like aí, inscreve no nosso canal. Mais uma vez agradeço ao Hospital Evangélico pela oportunidade, né, de estarmos aqui gravando esse episódio do nosso Pod Doutor. Você pode nos assistir no YouTube, você pode nos assistir também no Spotify. Samila, obrigado pelo esclarecimento. Mais uma vez, até a próxima.